Esses caras foram feras, mitos nas quadras e até levaram para casa o prêmio de melhor jogador. Mas surpreendentemente, a glória máxima da NBA escapou deles. Vem conferir a lista dos 10 craques que nunca ganharam um tão sonhado anel de campeão. Na 10ª posição, temos George Gervin. Gervin era como Kevin Durant dos anos 70, só que sem os troféus. Ele era um ala armador magro, alto o suficiente para ser um ala, e se destacava pela sua incrível capacidade de marcar cestas e sua calma no jogo. Ele era tão bom que ganhou o apelido de The Iceman. Os defensores simplesmente não conseguiam pará-lo, com aquele arremesso suave de média distância. Jarvin podia superar praticamente qualquer adversário, muito parecido com o que o KD faz hoje. E se alguém tentasse marcá-lo de perto, o Iceman simplesmente desviava e acertava com estilo. Muitas vezes, usando sua jogada característica do finger roll. Ele foi o rei da pontuação 4 vezes e foi escolhido para o All-Star em impressionantes 12 ocasiões. No entanto, por causa de um time dos Spurs, que era mais ou menos, ele nunca conseguiu chegar às finais. E aí temos o Allen Iverson em nono lugar. Definitivamente, não um dos jogadores mais top de todos os tempos, nem mesmo entre os 20 melhores. Mas ele é, sem dúvida, um dos maiores ícones na história da NBA. Iverson não era exatamente conhecido por ser um craque na defesa. Costumava arriscar muitos arremessos e com certeza não era muito chegado em treinos. Porém, quando o assunto é coragem, o Iverson pode ter sido o mais corajoso da história da NBA. Todo mundo era mais alto que ele em quadra, e os grandalhões costumavam desafiá-lo quando ele tentava uma bandeja. Mas o Iverson se levantava de novo, exercendo pressão constante na defesa adversária. Ele era um dos jogadores mais velozes que já vimos. O AI faturou o prêmio de cestinha da liga 4 vezes, foi eleito MVP, apareceu 7 vezes no time All-NBA e marcou presença no All-Star Game em 11 ocasiões. Esses são os seus principais feitos, mas a grandeza do Iverson vai além das estatísticas. O impacto cultural dele foi gigantesco, e durante o seu auge, todo mundo queria se vestir como Iverson, andar como Iverson e falar como Iverson. Ele abriu portas para muitos armadores baixinhos, provando que um armador pode ser o cestinha do time, não só alguém que arma o jogo para os outros. O Iverson tem a sétima maior média de pontos por jogo de todos os tempos e a terceira maior média de pontos por jogo nos playoffs. Pode ter perdido as finais de 2001, mas ele sempre será o campeão do povo. Agora, o próximo cara pode não ser tão famoso quanto o AI foi, mas olha, é difícil achar 10 pivôs melhores que o Patrick Ewing na história da NBA. Ele é uma verdadeira lenda dos Knicks, com uma média de 20 pontos e 10 rebotes por jogo. Ele sempre garantia que os Knicks fossem para os playoffs. E acredita que nos anos 90, os torcedores dos Knicks não tinham ideia do que era ficar de fora dos playoffs com o Ewing liderando o time. Eles tiveram 13 temporadas seguidas nos playoffs. Agora, comparado com os tempos atuais, onde os fãs dos Knicks têm sofrido um pouco, desde que o grandalhão Pat deixou o time em 2000, os Knicks só conseguiram chegar aos playoffs 5 vezes e venceram só uma série de playoffs em 22 anos. O Ewing conquistou 7 vezes uma vaga no All-NBA e 3 vezes no time All-Defensive. E olha, ele fez isso numa época em que ser escolhido ao lado de lendas como Hakeem Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning era realmente difícil. O Ewing também foi selecionado para 11 All-Star Games e ainda fez parte do Dream Team. Ele levou os Knicks às finais 2 vezes, mas infelizmente perdeu em 7 jogos para o Hakeem em 94 e depois para Tim Duncan e David Robinson em 1999. Se não tivesse que encarar o Michael Jordan no leste, com certeza teria mais finais no currículo. Mesmo sem um título, não tem como negar que ele é o maior jogador da história dos Knicks. Quanto ao Russell Westbrook, podemos dizer que ele tem suas falhas. Assim como o Ewing teve suas muitas tentativas nos playoffs, ele não é lá o melhor quando o assunto é acertar cestas, comete turnovers que fazem história e não brilha na defesa. Apesar de ser um atleta incrivelmente talentoso, sua capacidade de tomar decisões em momentos cruciais também não é sua maior qualidade. Mas mesmo com essas imperfeições, não podemos negar que Westbrook é uma lenda. Russ fez parte do time All-NBA e foi escolhido para o All-Star em 9 ocasiões na última década, o que era bem difícil para armadores nesse período.
Entre todos os armadores que fazem muitos pontos, Westbrook é um dos mais difíceis de serem parados e o mais imprevisível. Ele é o armador mais atlético que já vimos. Pega rebotes como ninguém. E quando parte em um contra-ataque, lembra muito o estilo de jogo de caras como LeBron e Giannis. Ele pega o rebote, corre feito um raio de uma ponta a outra da quadra e faz enterradas que fazem um aro tremer do outro lado. É algo que você podia contar que aconteceria pelo menos uma vez em cada partida. Westbrook também foi campeão de pontuação 2 vezes, liderou a liga em assistência 3 vezes e em 2017 foi eleito MVP da liga. Claro, desde 2012, quando chegou às finais com o OKC, ele não foi muito longe nos playoffs, mas seus números falam por si só. Mesmo se ele pendurasse as chuteiras agora, você pode ter certeza de que o Russ seria um nome certo para o Hall da Fama logo na primeira votação. James Harden não é perfeito, teve seus altos e baixos, apresentou algumas falhas na defesa e passou noites gastando dinheiro em festas noturnas. No entanto, durante suas 8 temporadas com o Houston Rockets, ele manteve uma média impressionante de quase 30 pontos e 8 assistências por partida. Ele se estabeleceu como um dos maiores jogadores ofensivos de todos os tempos. O que fazia do James algo único era sua habilidade extraordinária de infiltrar até a cesta, com uma técnica incrível para atrair faltas, provavelmente a melhor da história do basquete. Além disso, seu famoso arremesso de 3 pontos com um passo para trás era praticamente indefensável. Ele era praticamente um show à parte no ataque, capaz de marcar mais de 50 pontos em uma única partida. Começando como o melhor sexto homem do ano em Oklahoma City, Harden evoluiu para se tornar a MVP em Houston. E sinceramente, poderia ter levado para casa mais um ou dois prêmios MVP. Ele também foi artilheiro da liga 3 vezes e líder em assistências uma vez. Foram 7 aparições no All-NBA Team e 10 participações no All-Star Game. O Barba chegou perto de conquistar o título com o OKC em 2012 e com Houston em 2018, embora não tenha concretizado essa conquista. No entanto, ele é um verdadeiro mágico do basquete, sendo o único jogador na história da NBA que obrigou as defesas a marcarem um jogador ofensivo por trás. A história de Elgin Baylor na NBA é notável. Ele era como o LeBron dos anos 60, um ala pivô atlético que dominava o jogo. Ele fazia em média cerca de 35 pontos, 5 assistências e quase 20 rebotes por jogo naquela época, o que era incrível. No entanto, parte triste é que ele teve azar nos playoffs. Participou de 7 finais da NBA e perdeu todas elas, incluindo derrotas dolorosas para os Celtics. Em 1972, ele teve que se aposentar devido às lesões, e no mesmo ano, os Lakers finalmente conquistaram o título da NBA. Mesmo com seu talento e prêmios como as seleções no All-NBA e as participações no All-Star, ele nunca conseguiu um anel da NBA. Que pena, não é? John Stockton, o mestre das assistências na história da NBA, com 2 recordes incríveis. Ele detém 15.806 assistências em sua carreira, superando Jason Kidd, com uma margem impressionante de 3.715 assistências. Além disso, Stockton, apesar de sua aparência comum e altura de 1,83 metros, era um dos melhores defensores em sua posição, com 3.265 roubos de bola na carreira, superando Kidd por 581 roubos. Stockton conquistou várias honras, incluindo 5 seleções para a equipe defensiva e 11 para a equipe All-NBA. Ele liderou a liga em assistências por 9 anos consecutivos, de 1988 a 1996, e era conhecido por sua precisão nos passes. Ele também tinha um profundo conhecimento dos sistemas de jogo, tanto do Jazz quanto dos adversários. Embora tenha ajudado o Jazz a chegar às 2 finais consecutivas da NBA, enfrentou desafios diante de Michael Jordan e os Bulls, que pareciam imbatíveis. Stockton deu o seu melhor, mas infelizmente não conquistou o título. Agora, antes de destacarmos os 3 principais jogadores da lista, vamos homenagear outros atletas incríveis que nunca ganharam um campeonato. Carmelo Anthony, com 10 participações no All-Star e quase 30 mil pontos marcados. Steve Nash, eleito MVP 2 vezes e líder em assistências 5 vezes. E Dominique Wilkins, All-Star 9 vezes e um mestre da pontuação. Na terceira posição, temos Charles Barkley. Mesmo sem ter ganhado tão cobiçado título,
Ninguém está criticando John Stockton por ter perdido para o Michael Jordan e seus Bulls. Por outro lado, Charles Barkley não ouviu o fim disso vindo de Shaq, por não ter um anel em sua coleção. Isso é uma pena, pois Chuck foi um jogador fantástico em sua época. Barkley tinha uma força e agilidade nas pernas que eram incomparáveis na NBA, sendo equiparável apenas a Shaq e Zion Williamson. Seu físico, imponente e sua incrível capacidade de pegar rebotes renderam a ele o apelido de um mestre dos tabuleiros e o reconhecimento como um dos melhores reboteiros na história da NBA. Além disso, Barkley era um passador incrível, um mestre no jogo no garrafão e um dos jogadores mais eficazes, mantendo uma média de 54% de acertos em sua carreira, com 11 seleções para o All-NBA, um prêmio de MVP, uma aparição nas finais da NBA e duas medalhas de ouro olímpicas. Sir Charles colecionou praticamente todos os prêmios possíveis, exceto o troféu Larry O'Brien. Apenas 5 jogadores na história da NBA têm mais aparições na equipe defensiva do que Chris Paul. Além disso, apenas 11 jogadores acumularam mais seleções para o All-NBA do que CP3, mas surpreendentemente, ele ainda não tem um anel de campeão. A sua entrada no Hall da Fama é mais do que merecida, considerando que ele liderou a liga em assistências e roubos de bola várias vezes. Paul é conhecido por sua versatilidade, sendo um defensor eficaz, apesar de sua estatura, e um excelente criador de jogadas e um pontuador no ataque. Infelizmente, lesões nos playoffs têm sido um obstáculo em sua busca pelo título da NBA. Mas olha, Chris Paul ainda tem tempo pela frente, algo que infelizmente não podemos dizer do bom e velho Karl Malone. Esse cara é simplesmente o melhor jogador que nunca conseguiu levar um anel de campeão. Ele fez parte do All-NBA por 14 vezes, sendo 11 delas na primeira equipe. Essas estatísticas falam por si só, sobre sua incrível habilidade e durabilidade no topo do basquete. E o apelido dele era o Carteiro, porque ele sempre entregava cestas, marcando mais de 20 pontos por jogo em incríveis 17 temporadas consecutivas. Karl Malone é o terceiro maior pontuador de todos os tempos na NBA, ficando atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar e LeBron James. Além disso, ele levou para casa 2 prêmios de jogador mais valioso na temporada regular e chegou a 3 finais da NBA. No entanto, uma taça de campeão da NBA nunca esteve em suas mãos. Infelizmente, parece que nunca estará.